Olá, bem-vindos a mais um Duelo de Ideias. Estamos no Hotel Vila Nova. Nesta segunda-feira, obrigado por estar na SMTV. O duelo de ideias sempre à segunda-feira e, quiçá, ao fim de semana pode revê-lo aí no meu canal. Basta clicar no botão verde e depois marcar 158828. Três temas, como é habitual, para este programa. Vamos começar, Carlos Melo Bento, a questão do pagamento do subsídio de férias. Deve ou não o governo açoriano efetuar o pagamento? Bom, são as câmaras, não é o governo açoriano. O governo açoriano, enfim, reger-se-á pelas suas leis. As câmaras, juridicamente a coisa é discutível. Há quem diga que não há lei, porque foi considerado inconstitucional e, portanto, não existe lei e as câmaras não poderão pagar enquanto não existir uma lei que permita o pagamento. A outra versão é de que se pode pagar porque não há lei que o proíba e, portanto, segue-se o regulamento do pagamento dos funcionários administrativos. Eu, na dúvida, não pagava. Porque ninguém pode ignorar que há medidas orçamentais do Estado que são excepcionais para a época que está e, portanto, mas as câmaras fazem sempre o que querem porque têm uma autonomia própria. Eu sei, por exemplo, que neste programa eles já foram convidados para dizer qualquer coisa através do seu presidente, uma mensagem que ajudaria, digamos, a fazer propaganda dos concelhos, turisticamente, gastronomicamente, etc. Podia ser útil, mas as câmaras fazem só e apenas aquilo que entendem, porque têm a sua autonomia, mesmo que seja contra elas ou a favor delas, mas fazem essa coisa. De maneira que, não sei, eu se fosse Presidente de Câmara ou responsável pelo pelouro das finanças, eu não pagava. É um risco. Eu há pouco, quando me falava do Governo, estava a iniciar de forma geral, de forma nacional. Claro, e o Governo com certeza da mesma maneira, porque o Governo também já disse que ia pagar. Pois. Eu penso que não pagaria. Da maneira como isto está, atendendo ao tipo de Governo que está em Lisboa, eu não corria esse risco. Como digo, administrativo não tem nada com político, não é? Porque, politicamente, como sabe, eu defendo uma autonomia progressiva, ampliada até às últimas consequências e, portanto, aí até o meu espírito fica contente se as pessoas fizessem isso, não é? Já que estamos a falar do Governo da República e também dos Açores, no dia de Portugal, o representante da República nos Açores, Pedro Catarino, apelou ao espírito de diálogo entre a República e os Açores. Será que esse diálogo não existia ou ele está a prever alguma coisa de mal? Não, o Pedro Catarino foi meu colega na Faculdade de Direito em Lisboa. É um diplomata de altíssima categoria e suponho que este lugar mesmo deve ser ocupado por um diplomata a nível de embaixador, porque é isso que eles são aqui, são embaixadores de Portugal. Ele é um indivíduo com muita prudência e, obviamente, que lhe dói conflitos entre o Governo de Lisboa, que ele representa, e o Governo dos Açores, perante quem representa o Governo de Lisboa. E é natural, pessoa inteligente que é, que faça o esforço no sentido de não haver conflitos entre os dois. Mesmo que ele ache, e penso que em alguns casos achará, que o Governo de Lisboa não tem razão, a missão dele é um pouco apaziguar os conflitos. Está assim num pau de dois bicos, não é? Ele não é político, cuidado. Pois, o cargo exatamente. dele não é um cargo político, Pois, não é a representação política de um determinado partido. E, portanto, não posso considerar isso um jogo de pau de dois bicos. É uma missão muito difícil para um indivíduo que sabe que o seu cargo pode desaparecer de um momento para o outro e que não quer deixar um rastro negativo do exercício dessa função. Ele tem sido uma pessoa muito prudente, raramente se mete nos assuntos açorianos. Não é muito grande a panóplia de poderes que ele tem, mas os que ele tem são suficientes para desequilibrar toda a máquina autonómica e eu penso que é mais o que ele diz, é mais o conselho. Eu penso até que essa notícia é mais dirigida ao Governo de Lisboa do que ao Governo açoriano, porque eu nunca vi da parte do Governo açoriano uma É uma farpa para a República? Não chamaria farpa, digamos um alerta. Um alerta. Não façam disparates, não criem problemas. E o Governo açoriano não tem criado problemas. Tomáramos nós que não existisse um Governo de Lisboa
limitar a autonomia e, portanto, o presidente açoriano não tem interesse nenhum em criar conflitos com Lisboa, a não ser quando Lisboa limita a autonomia ou faz regredir os poderes que ele, como presidente, ou que as instituições autonómicas têm no setor, não é? Mas a sua opinião particular, esta questão faz-me um bocadinho de espécie de algo, dá-me a impressão que está a prever algum conflito entre a República e os Açores. Sim, naturalmente que ele não ia dizer isso se não houvesse um conflito latente, se não houvesse algo que está a correr mal, porque se estivesse a correr tudo bem, isto é assim, os bons governos são como os bons estômagos, são aqueles que a gente não dá por eles, não é? Um bom governo é uma coisa que não se dá por ele. O mau governo dá-se por ele todos os dias. Isto é como um jogo de futebol, o árbitro, se não se dá por ele... Ora, exatamente. Se fosse despercebido, não é? Eu não sou muito futebolístico, mas é isso. Se o árbitro for bom, ninguém dá por ele. Não interfere no jogo e, portanto, é o que é. Ora bem, aqui nele... Ricardo Silva, recandidata-se à Câmara de Ribeira Grande. Qual é a sua opinião? Eu tenho uma opinião positiva do Ricardo Silva como autarca. Como pessoa, face às notícias que têm circulado na net sobre uma questão muito particular de um seguro pago pela Câmara, de mestres da Câmara que trabalharam numa casa particular dele ou da família, isso é muito complicado. Eu consideraria, como o Dr. Eduardo Vieira explicou numa entrevista que deu na televisão, eu acho que o pedido de demissão dele era uma coisa que se impunha. E então, se ele quisesse recandidatar-se depois de ter renunciado ao cargo, aí sim, os ribeiragrandenses haviam de decidir se aquela falha foi uma falha que ele cometeu, enfim, insensatamente, mas que depois afastou-se, envergonhado, mas que está pronto a servir os ribeiragrandenses, e aí, tudo bem. Ele não fazendo nem uma coisa nem outra, ele deixa mal a Ribeira Grande, o seu partido na Ribeira Grande, e pior do que isso, deixa mal o seu partido no resto dos Açores. Eu penso que ele devia repensar, devia demitir-se do cargo. Embora o caso em si não seja de uma importância muito grande, quer dizer, um seguro de 300 euros, mas o facto de ele ter colocado um trabalhador da Câmara numa obra particular dele ou da família já é mau, já é um erro, não pode fazê-lo, porque o funcionário, evidentemente, terá sempre vergonha de dizer que não ao seu presidente, de fazer um trabalho fora da Câmara. É chato, mas eu compreendo que numa agonia, mestre José, queres mudar fora da hora de serviço, uma ajuda, não tenho este problema assim urgente para resolver. E ele não vai dizer que não, naturalmente. E ele naturalmente não diria que não. Mas a questão, o erro transforma-se em crime político, não é crime juridicamente, mas tem que ter uma queixa da entidade ofendida, que neste caso é uma companhia de seguro, que, como é a seguradora da Câmara, não faz queixa para não perder o cliente, que naturalmente é bom. Aí é que a coisa se complica, porque ele já devia ter devolvido o dinheiro à Câmara. Se devolveu, ninguém sabe disso, e em política o que parece é o que é. E neste momento parece que, enfim, a companhia de seguros pagou 300 euros que não devia ter pago, porque era um trabalhador que estava a trabalhar fora da hora de serviço sem ter a cobertura. E isso, evidentemente, dá uma mensagem que não era a imagem que eu tinha do presidente Ricardo Silva, pessoa séria. Acha que vai manchar? Manchou necessariamente a carreira dele. E não estou a dizer que é como o Isaltino Moraes, que sendo um homem de altíssima categoria também, ministro, que transformou Oeiras de uma forma extraordinária, que é óbvio. Mas meteu o pé em ser alheio. Mas cometeu um crime grave. Um crime tão grave que a magistratura obrigou a cumprir a pena de prisão, sendo certo que a própria lei aconselha até 5 anos, quando uma pessoa prevarica a primeira vez, ter uma pena suspensa. E naquele caso a coisa foi considerada tão grave, não conheço o processo, portanto não diria, mas por aquilo que eu conheço da lei, só há cadeia efetiva para penas inferiores a 5 anos, quando a coisa é de tal maneira grave que a simples advertência
de que podes ir para a cadeia se repetires é o suficiente para a pessoa ficar emendada. Aqui neste caso consideraram que não era suficiente. É um indivíduo que tem um cadastro político excelente, um cadastro administrativo excelente, e a quem toda aquela população deve tanto que o reelege, apesar do processo grave que ele tem e das condenações. Aqui na Ribeira Grande pode acontecer o mesmo, mas a mensagem que é enviada pela Câmara da Ribeira Grande pelo Partido Socialista e pelo Ricardo Silva em particular não é boa. Tem que haver uma reparação moral àquela atitude. Ora bem, antes de irmos aos livros, apenas com uma frase: despesa jurídica sobe 60% no Nordeste. Bom, eu vou dizer, eu se fosse Presidente da Câmara, uma das despesas que eu subiria sempre era a despesa jurídica. Porque esta legislação socialista, ou social-democrata, porque é igual, que tem invadido este país, burocratizando tudo, em todos os níveis, precisa de um perito em leis para que o Presidente da Câmara não caia a fazer disparates, porque a lei já não é para leigos. E mais, já nem sequer é para juristas generalistas, é para juristas especializados em legislação administrativa e não só, mas principalmente na administrativa, no direito administrativo, que hoje se transformou numa teia completamente confusa, é de tão clara que se tornou de confusa, e que, com as alterações que tem tido, principalmente na área financeira, principalmente nessa área, é de tal maneira perigoso ser-se Presidente da Câmara que eu não seria Presidente da Câmara sem um bom consultor jurídico. O Presidente da Câmara do Nordeste é um indivíduo experimentadíssimo, não é? Parece até que já nem pode ser reeleito, porque já esgotou os prazos todos. E se ele foi para aí, certamente que não foi para ganhar nada com isso. Foi para se precaver contra qualquer alçapão legislativo ou qualquer regra que os seus funcionários administrativos não tivessem competência para o ajudar e para evitar que ele caia em esparrelas legais que são hoje, enfim, se a calçada dos presidentes das câmaras tem 100 pedras, 80 são alçapões em que ele pode cair. Vamos aos livros? Vamos aos livros. Eu queria começar com uma tristíssima notícia da morte do grande pintor açoriano Aristides Âmbar Raposo. Este homem, nascido aqui na freguesia onde estamos, de São José, é, sem dúvida, foi sem dúvida o maior pintor açoriano vivo, clássico. Há outros pintores. Eu fiz esta biografia dele, publiquei em 91 e estava a preparar o segundo volume dessa biografia, e quando hoje a Tina, a filha, ele teve 2 filhos gêmeos, a Tina, que também é pintora, e oxalá prossiga com a carreira do pai, porque ela tem talento, me deu a tristíssima notícia. Ele estava muito doente, o coração não aguentou mais e ele enfim, deu a alma ao Criador. É um pintor espetacular. Ele fez pinturas, ele estudou o nu feminino, por exemplo. Esta pintura é das mais belas pinturas dele. O nu é como um problema de alta matemática, que os pintores, cada um resolve à sua maneira. Parece fácil, mas não é. Quer dizer, como também não é o autorretrato. Isto é um autorretrato dele, que eu pus na capa. O autorretrato, enquanto que o nu tem a influência do modelo, no autorretrato não tem influência nenhuma. Ele está a despir de todos os preconceitos, porque ele está a pintar-se a si próprio, ao espelho, não é? Naturalmente, a técnica de se pintar. Enfim, tenho pena que o segundo volume desta obra não saia com ele em vida, mas a lei da vida é esta mesmo, não é? A maldita morte apanha-nos quando quer, e neste caso é uma perda irremediável. Mais uma, este ano tem sido uma coisa horrível, de mortes de pessoas importantes culturalmente para a cultura açoriana. Foi um desastre. Eu queria apresentar outros livros, naturalmente, do Dr. João Figueiredo Mas Capital. É um homem das relações públicas. Este livro é uma pedra no charco, porque as relações públicas como ciência desenvolveu-se muito nos grandes países. A Inglaterra,
que é a rainha das relações públicas, a América, etc., os países altamente desenvolvidos. Em Portugal tem sido sempre a parente pobre das ciências e por isso é que, em parte, justifica o nosso atraso. O Dr. João Figueiredo é um mariense, formado e mestre da nossa universidade em relações públicas. Ao colocar as relações públicas como mais capital, significa que um capitalista, um empresário que não tem relações públicas tem menos capital que o que devia. E isto é um livro muito pequenino, eu trouxe, enfim, um formato maior de uma edição especial que ele fez, porque é uma espécie de cartilha para o leitor que queira perceber o que são as relações públicas. E, consequentemente, é um livro que eu aconselho vivamente a todos os empresários e as pessoas que se querem meter, ou querem ser empresários, ou querem ser altos funcionários, a ler, para perceber o que é que são as relações públicas e qual o efeito benéfico que as relações públicas podem ter na vida de uma empresa. Outro livro surpreendente é do Dr. José Carvalho. É um continental que vive e trabalha em Vila Franca, é mestre em História e noutras matérias, Salazar e Paulo VI. É um livro fascinante, porque fala de Paulo VI, que é uma figura, ela própria, uma figura muito carismática na Igreja e muito importante, que corresponde ao pós-concílio, enfim, e o choque que teve com a velha raposa António Oliveira Salazar, que, sendo um católico, não concordava com as ações políticas de Paulo VI, que Paulo VI não se inibiu de usar a política em benefício da religião que ele representava. E este livro, que é um livro muito bem feito, uma investigação completa, só tem um defeito, é que as notas de pé de página estão numa letra tão pequenina que eu não consigo ler. Mas eu aconselho vivamente os nossos telespectadores a lerem este livro, porque este livro não traz grandes novidades, mas traz novidades, e todas elas focadas neste relacionamento de duas pessoas com muito poder, quase absoluto, os dois, não é? O Papa tem poderes absolutos dentro da Igreja e o Dr. Salazar também tinha no Estado português. Outro livro muito interessante que me fui aqui adquirir no Quebec, junto da nossa diáspora no Quebec, de um homem de rabo de peixe, que é um dos mais antigos imigrantes ou imigrados no Canadá. Afonso Maria Tavares é de rabo de peixe, como digo, e escreve num livro profusamente ornamentado com fotografias, 50 e tal anos da imigração açoriana no Canadá, que é que um homem que praticamente tinha muito poucas letras e que não conhece a língua inglesa nem francesa, como é que ele consegue viver, sobreviver e vencer no Canadá? E relatar de uma forma simples, como se não fosse nada, a aventura do indivíduo que cai de paraquedas num país onde não há praticamente açorianos e ele tem que sobreviver à custa da sua seriedade e do seu trabalho. É porque tem valor. É porque tem valor. Finalmente, o livro do Coronel Salgado Martins sobre o Forte e a Cidade, que é uma monografia sobre o Castelo de São Brás, a Fortaleza, como chamava Gaspar Frutuoso. É um trabalho incontornável, porque quem quiser conhecer a história do Castelo de São Brás, há vários trabalhos sobre o Castelo de São Brás, pequenas monografias, mas este é um trabalho de fundo, aliás é uma tese, e o Coronel Salgado Martins, que é um continental que casou e que se fixou, casou com uma açoriana muito bonita e que se fixou nos Açores há largos anos. Aqui fez toda a sua carreira militar, foi ele que montou o Museu Militar, com colaboradores naturalmente, mas montou um Museu Militar em São Brás, no Castelo de São Brás, que é realmente um núcleo inicial muito importante e muito interessante do que é a vida militar. O Forte de São Brás marcou a cidade de Ponta Delgada desde que foi construído no século XVI, construído no século XVI, foi uma ordem do rei para que esta cidade, esta e a de Funchal, nessa altura havia assaltos de estrangeiros às nossas cidades insulares, e o rei mandou que se construísse este castelo, e a partir daí a história e todas as vicissitudes que o castelo
sofreu estes séculos todos, estão aqui resumidas com belíssima documentação, muita fotografia e textos rigorosamente escolhidos e cientificamente muito perfeitos. Vamos lá ver se para a semana damos melhores notícias. Até para a semana. Até para a semana. Aqui está mais uma edição do seu Duelo de Ideias, no final sempre com os livros. Espero que tenha gostado. Na próxima segunda-feira voltamos. Até lá.